Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos. Viva Cristo Rei, salve Maria Santíssima. Aqui quem vos fala é Fred UFRJ, do canal Fred UFRJ Silva. Mais uma etapa aqui do nosso projeto, né? Fé sem superstição, Catecismo Maior de São Pio X e Doutrina Católica. Muito bem, amigos, caros inscritos. Hoje nós estamos trazendo aqui a 13ª aula, né, segunda parte do Catecismo Maior de São Pio X, que trata, né, dessa questão tão importante, né, que é a oração, né, a doutrina católica compilada, tradicional, a doutrina católica pura, isenta de qualquer tipo de contaminação, compilada aqui por São Pio X no seu catecismo, né, lembrando aqui que é o catecismo maior, né, que é o completo, né, daí a palavra maior. Tem um catecismo compilado, né, resumido, e tem o catecismo maior de São Pio X. Lembrando que é da editora Permanência, né, é extremamente confiável, né, inclusive já passou por várias sabatinas e não tem sequer uma gota de modernismo, né, no seu conteúdo. Bom, antes de adentrarmos propriamente a questão aqui do tema da aula, fazendo aqui nossos lembretes de praxe, né? Sobretudo com relação à questão de que qualquer nota de rodapé, qualquer parênteses, qualquer comentário que venha a ser feito aqui pelo canal, né, já está de antemão submetido à doutrina tradicional da Igreja, fazendo ressalva ao Concílio Vaticano II, que foi o marco, né, que efetivamente trouxe para dentro da Igreja certas novidades que não condizem, né, certas novidades cuja natureza não condizem com a pureza, né, da fé católica, né, com a pureza da doutrina proclamada desde que nosso Senhor Jesus Cristo, né, a entregou aos seus apóstolos, né, e que vem sendo proclamada pela Igreja ao longo, né, de sua história, né, e que também o Catecismo Maior ele se desenvolve a partir de perguntas e respostas, né, utilizando-se uma linguagem bastante simples, né, bastante moderada, acessível, né, a qualquer pessoa, e que caso queiram, né, caso haja necessidade, caso desejam aprofundar-se, né, deve-se buscar, né, o magistério tradicional, sempre até, como diz, até o pontificado, né, de Sua Santidade Felicíssima Memória, Papa Pio XII, né, daí para frente não é confiável por conta dessas questões que a gente vem levantando aqui no canal já há muito tempo. Aqueles que quiserem, né, se inteirar com uma maior profundidade podem acessar, né, assistir aos outros vídeos, né, onde o canal, onde nós tecemos aqui algumas considerações sobre esse tema. Bom, dito isto, né, fica aqui o mote dessa 13ª aula, no que se refere à importância da oração, né? Basicamente, o que nós devemos saber, né, sobre a oração, isso vai ser desenvolvido mais profundamente, mais detidamente ao longo da exposição do catecismo. O que nós precisamos saber é que nem sempre aquilo que pedimos, nem sempre aquilo que desejamos é aquilo que é bom para nós, né? Os caros inscritos aí que têm filhos, né, sabem muito bem o que eu estou dizendo, né, que você não pode fazer todas as vontades do seu filho, assim como Deus também não pode fazer todas as nossas vontades. No caso da nossa relação com o nosso Pai, com o nosso Deus, ela é uma situação ainda bem mais complexa, bem mais complicada, né? Porque o que está em jogo é a nossa santificação e o nosso repouso eterno na presença dele, na glória.
né, quando do fim, né, do término desse estado de via no qual estamos aqui, né? Estamos em via, a caminho, viajando, né? E aí finda a nossa história neste lapso temporal, né? A gente adentra no que os teólogos, né, convencionaram chamar de estado de termo, né? Onde a alma, né, e Deus, né, se relacionam por toda a eternidade. Então, dentro dessa questão, é importante saber que nem sempre aquilo que pedimos a Deus na oração, né, é atendido. Mas existem elementos importantes, né, que devem ser destacados, né, acerca da oração também, que é a forma, a maneira e o estado de alma, né, através dos quais ou pelos quais nós nos apresentamos diante de Deus no momento da nossa oração. Né? Humildade, obediência, resignação, né, com relação àquilo que vamos receber. Né? A Santa Missa, né, por si só, já traz, né, a oração, já tem a oração perfeita, né? Porque todos os elementos necessários à nossa santificação, todas as graças que necessitamos já estão na Santa Missa. Mas aqui o catecismo adentra de uma maneira mais geral acerca da oração. Então, o que precisamos saber é isso, né? Porque existe ainda um pensamento errôneo, né, acerca da oração, em razão da questão de que, mas minha oração não está sendo atendida, né? Quando você reza, por exemplo, para obter certas coisas, né, e Deus não te dá, é porque Ele sabe que aquilo pode te prejudicar, né, na sua salvação eterna, e Deus sempre pensa nisso, né, na salvação, na nossa salvação eterna. E Ele é um Pai justíssimo, né, sapientíssimo, e nós não devemos nos preocupar com isso. A oração rezada nas condições corretas, que a gente vai desenvolver aqui, ela é infalível, né? Ela não pode não ser atendida, desde que feita dentro das condições, né, corretas, né? Sobretudo a questão da humildade, né, e da resignação acerca daquilo que Deus está nos entregando. Pois muito bem. Antes de adentrarmos propriamente na leitura, né, dessa segunda parte do Catecismo Maior de São Pio X, que trata da oração, né, o capítulo 1 da oração em geral, vamos fazer nossas orações para que Deus Nosso Senhor abençoe esse trabalho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai ao Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Pois bem, pessoal, né, segunda parte do Catecismo Maior de São Pio X, da oração, capítulo 1 da oração em geral, 13ª aula do projeto Fé Sem Superstição, Catecismo Maior de São Pio X e Doutrina Católica. Lembrando que nós fechamos na 12ª aula, né, a doutrina, né, católica referente, né, ao 12º artigo do Credo, fechando no parágrafo 251, e como o catecismo se desenvolve num contínuo crescente, né, de parágrafos, nós vamos iniciar aqui então o capítulo 1º da segunda parte, no parágrafo 252, né, da oração em geral, parágrafo 252, que assim está enunciado. De que trata a segunda parte da doutrina cristã? E o catecismo responde assim: a segunda parte da doutrina cristã trata da oração em geral e do Pai Nosso em particular. Então, avançando. Questão 253.
que é a oração? A oração, responde o catecismo, é uma elevação da alma a Deus para adorá-lo, para lhe dar graças e para lhe pedir aquilo que precisamos. Questão autoexplicativa, repetindo aqui, é uma elevação da alma a Deus, a oração, para adorá-lo, para lhe dar graças e para lhe pedir aquilo que precisamos. Ok? Questão 254. Como se divide a oração? A oração divide-se em mental e vocal. Oração mental é a que se faz só com a alma. Oração vocal é a que se faz com as palavras acompanhadas da atenção do espírito e da devoção do coração. Questão também muito clara, muito autoexplicativa. Então vamos avançar. Questão 255, o parágrafo 255. Pode dividir-se de outra maneira a oração? Responde o catecismo. A oração pode também dividir-se em particular e pública. Questão 256. O que é a oração particular? A oração particular é aquela que faz cada um em particular por si ou pelos outros. Questão 257. A oração, que é a oração pública? A oração pública, responde o catecismo, é a que fazem os ministros sagrados em nome da Igreja e pela salvação do povo fiel. Pode-se chamar pública também a oração feita em comum e publicamente pelos fiéis, como nas procissões, nas peregrinações e na igreja. Questão autoexplicativa, bem claro. Vamos avançando. 258. Temos nós esperança fundamentada de obter por meio da oração os auxílios e graças de que necessitamos? Isso é importante. Responde o catecismo. A esperança de obter de Deus as graças que necessitamos é fundamentada nas promessas de Deus onipotente, misericordiosíssimo e fidelíssimo, e nos merecimentos de Jesus Cristo. Então não tem como errar, Essa aí não tem como, porque o fundamento da nossa esperança, da certeza de que nossa oração, condicionada àqueles elementos, evidentemente, aquilo que é bom para a nossa salvação. Deus só vai atender a nossa oração se aquilo que nós pedimos for ao encontro, ou seja, esteja de acordo com o projeto que Ele tem de salvação da nossa alma. Caso haja a possibilidade de nós nos desviarmos do progresso, do processo de justificação com algo que peçamos, evidentemente que Deus, sendo boníssimo, misericordiosíssimo, sapientíssimo e onipotente, Ele não nos dará. E a gente não pode, nós não podemos ficar, vamos dizer assim, chateados com isso, porque não tem como. É aquela questão, por exemplo, que a gente desenvolve na relação do que nós temos com nossos filhos, a questão do cumprimento do nosso dever de Estado e a questão da dificuldade que as crianças têm de compreender os porquês das coisas, Até porque um ser em formação ainda não tem essa condição. Então, por essa razão, nem tudo que o seu filho te pede, você concede. É evidente isso. Então, Deus, essa relação nossa com Deus é a mesma coisa. E, lamentavelmente, isso não vem acontecendo hoje em dia, com essa profusão de seitas, de denominações, essas seitas criadas pelos homens, você vê que a coisa se foca muito no material, Como, por exemplo, a religião judaica, que espera um Messias temporal, Se bem que há outras questões envolvidas aí também, Inclusive Nosso Senhor nos Evangelhos, condena essa busca excessiva,
pelos bens materiais, né? Inclusive ele faz questão de ressaltar isso, né? No Evangelho de São João, ele tece muitas considerações com relação a isso, sobretudo depois do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, né? Vocês têm me procurado, né, por causa dos pães e dos peixes que você comeram, buscai, né, as coisas do alto, o pão que dura para sempre. Nosso Senhor sempre foca isso, né? Então essa é a nossa. É importante ter essa visão, né, essa percepção correta, né, desse nosso diálogo com o nosso Pai, nosso Criador, nosso Senhor, né, em se tratando, né, dessa questão da oração. Muito importante isso, né? Não que não devemos pedir, né, bens materiais, né, porque são meios, né, são ferramentas, são auxílios, né, que podem nos ajudar no nosso processo de justificação, né, mas não devem ser o objeto principal. Até porque nós podemos, com o nosso esforço, adquirir, né, as coisas sem precisar ficar incomodando Deus Nosso Senhor com petições, né, desnecessárias, né? Essa é a questão. Então, fechando aqui, né, a questão 257, com esse breve comentário, avançando na questão 258. Temos nós esperança fundamentada de obter, por meio da oração, os auxílios e graças de que necessitamos? Pois bem, essa é a questão que a gente... né? Esperança fundamentada, que São Deus acabamos de comentar, né? Esperança fundamentada na onipotência, na misericórdia e na fidelidade de Deus nosso Senhor, né? E nos merecimentos de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, né? Comentamos isso aqui. Então, 259, em nome de quem devemos pedir a Deus as graças de que necessitamos? O Catecismo responde assim: devemos pedir a Deus as graças de que necessitamos em nome de Jesus Cristo, como Ele mesmo nos ensinou e como pratica a Igreja, a qual termina sempre as suas orações com estas palavras: Per Dominum nostrum Iesum Christum, que quer dizer por nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então é uma condição interessante, né? Sempre a Igreja nos ensina, a Igreja reza assim, por Jesus Cristo nosso Senhor, né? Toda vez que vamos pedir alguma coisa, toda vez que vamos rezar, nos dirigir a Deus nosso Senhor, ao final, né, nós nos utilizamos dos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós, servos inúteis, né, como nosso Senhor chama, né, então são servos inúteis. Vocês são servos inúteis, fizeram nada mais do que deveriam fazer. O próprio Senhor diz isso. Isso pode chocar um pouco, né, a sensibilidade hoje, né, das pessoas, porque há uma prevalência muito grande, né, do orgulho humano, né, da soberba humana, dessa coisa do eu, né, como se eu merecesse alguma coisa, né, ou se Deus me devesse alguma coisa para nós. Essa é uma questão também interessante, que se desenvolve, inclusive, a partir do pensamento maçônico, né? Você vê, por exemplo, na cidade de Turim, você tem uma estátua de um anjo negro com uma estrela de 5 pontas virada de cabeça para baixo, né, na cabeça, né? E alguns dizem que aquele ser, né, que aquela imagem representa Lúcifer. Então você já vê a introdução na Itália, né, da carbonária, né, da maçonaria e tal. Essa coisa de idolatrar a iniciativa do homem perante Deus, né? Nós não condenamos, né, nós aqui no canal, por exemplo, até esse parênteses aqui interessante, nós não condenamos a iniciativa do homem, né? O homem, dentro daquilo que lhe cabe, até porque Deus Nosso Senhor, né, nos colocou como guardas, né, mantenedores, cuidadores, responsáveis por tudo isso que está aqui. Devemos utilizar nosso engenho, nossa inteligência, né, em primeiro lugar para a glória de Deus, depois, né, para disseminar, vamos dizer assim, os frutos, né, desses talentos que Ele nos deu. Então a iniciativa do homem é coisa boa, né? Então você vê que a doutrina católica é perfeita em todos os aspectos, né? O que não pode acontecer é nós sobrepormos, colocarmos como
os ateus, os cismáticos, né, os infiéis, as pessoas que não que se separaram, né, da Igreja Católica, colocar essa coisa do homem, né, esse humanismo exacerbado acima daquele que é fonte de todos os bens, de todas as graças, né? E essa é a questão. Então você vê que, do ponto de vista racional, a doutrina católica, a revelação, ela nos traz todos os elementos que necessitamos. É só uma questão de você beber na fonte correta, né? E lutar, né, contra esse pecado, né, que é o pior de todos, que é a soberba, né? Que é você querer se colocar no mesmo nível ou mesmo até, pasmem, acima, né, daquele que é a fonte de todo o bem, de toda a verdade, né? Então, por Jesus Cristo, nosso Senhor, sempre, né, ao final das nossas orações. Avançando aqui, parágrafo 260, por que devemos pedir a Deus as graças em nome de Jesus Cristo? Muito importante. Devemos pedir as graças em nome de Jesus Cristo porque, sendo Ele o nosso mediador, só por meio dele podemos aproximar-nos do trono de Deus. Tá? Então, já que joga por terra, né, todas essas ofensas, né, toda essa injustiça, né, esses comentários maldosos, né, que são feitos, né, pelos hereges, né, pelos inimigos de Nosso Senhor da Igreja Católica acerca da nossa devoção à Santíssima Virgem Maria, Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? A Santíssima Virgem é até desprestigiada por conta dessa realidade de que nós católicos adoramos Maria, né? Um breve estudo, um breve conhecimento, até mesmo en passant superficial acerca do culto de latria, que é adoração, dulia, que é veneração, e hiperdulia, que é uma veneração especial que temos para com a Santíssima Virgem, joga por terra todas as dúvidas, né? Nós, católicos, não adoramos Nossa Senhora, nós prestamos um culto de veneração especial por ela ter sido aquela que foi preservada do pecado original, que recebeu de Deus essas graças especialíssimas para, no seu seio, emprestar à segunda pessoa da Santíssima Trindade, né, a natureza humana, né? Então, sempre aqui declarado aqui, por que devemos pedir a Deus as graças em nome de Jesus Cristo? Porque Ele é o nosso mediador, entendeu? E só através dele, nosso Senhor Jesus Cristo, podemos nos aproximar do trono de Deus. Então joga por terra toda essa falácia, né, que chega a beirar até uma blasfêmia, um desrespeito tremendo, que será efetivamente cobrado ao final, né, por parte daqueles que estão em ignorância culposa, ou seja, aquela ignorância vencível, não é verdade? E até mesmo para aqueles que não ouviram, porque, segundo a lei natural, a razão, né, ninguém pode usar certas expressões, né, ofender, né, e macular a honra da Santíssima Virgem Maria, Mãe de Jesus Cristo. Isso não é uma coisa normal, né? Não deve fazer isso com ninguém, quanto mais com ninguém, né? A igreja, inclusive, ensina isso. Por isso que o catolicismo é difícil, né? Nós não devemos usar desse tipo de expressão, esse tipo de abordagem maldosa, né? Porque o que está por trás aí é o nosso orgulho, né? Nossa soberba, né? Uma necessidade de autoafirmação própria, né? O que está por trás dessas ofensas, né, às pessoas? Não devemos fazer isso às pessoas, quanto mais a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, né? As pessoas deveriam ter noção disso, né? É evidente, poxa. Pô, não, cara, a mãe de nosso Senhor, a mãe do Senhor Jesus, né? E, inclusive, é difícil, porque, inclusive, por exemplo, a seita do Edir Macedo, por exemplo, você não ouve quase falar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma seita, um culto estranho, né, com base no Antigo Testamento, que foi revogado, né, na Antiga Aliança, que foi abrogado por nosso Senhor Jesus Cristo, né? Eles insistem naquilo, né? Construção de templo, etc. Olha, é complicado.
Então, fechando aqui o parênteses, avançando. 261, importante, hein? Se a oração tem tanta eficácia, como é que tantas vezes não são atendidas as nossas orações? O catecismo responde. Muitas vezes as nossas orações não são atendidas ou porque pedimos coisas que não convêm à nossa eterna salvação, ou porque não pedimos como deveríamos. Então esse é o objeto, pessoal, da aula da 13ª aula, da aula 13 do projeto Fé Sem Superstição, Catecismo Maior de São Pio X, Doutrina Católica. É nos colocarmos dentro, né, desse conceito, né, e dos elementos essenciais, né, acerca da oração. Por que a nossa oração parece não ter sido atendida? Até mesmo quando Deus não nos concede uma graça, Ele atende a nossa oração, porque Ele sabe o que é melhor para nós, né? A conversão de uma pessoa, por exemplo, quando rezamos pela conversão de um parente, por exemplo, todos nós sabemos que a pessoa pode resistir à graça. Você lê os evangelhos, você vê que Nosso Senhor, Ele se lamenta, inclusive Ele chora sobre Jerusalém, dizendo que tantas vezes Ele foi lá. Nosso Senhor é Deus, pessoal. Tantas vezes Ele esteve lá e foi rejeitado. Mandava profetas, santos, eram mortos. E por fim mataram, né? O filho do rei, né? O filho do dono da vinha, né? E Nosso Senhor chora sobre Jerusalém. Então existe essa terrível possibilidade da pessoa resistir. O inferno hoje está cheio de almas, né? Cheio de almas que resistiram até o último segundo, né, às graças de Deus. Foram vitoriosos, né? Venceram, né? Foram fortes o suficiente e venceram, né? Então, em certo sentido, devemos dizer que o inferno está cheio de vencedores, porque não se dobraram, né? Então, quando você reza, né, voltando, né, pela conversão de alguém, essa pessoa não se converte, às vezes até o contrário, se torna cada vez mais dura, existe a possibilidade da pessoa resistir, entendeu? Então, a oração não é uma máquina de refrigerante, né, que você põe uma moeda e me dá isso aqui e vem. Não é assim. Em primeiro lugar, Deus tem que saber se aquilo é bom para você. E quando rezamos por terceiros, por outras pessoas, saber se aquela pessoa vai resistir. Porque às vezes o grau de cegueira, né, causada por culpa nossa mesmo, a gente vai pecando reiteradamente, o coração vai endurecendo e transforma numa pedra, numa rocha, né? Então isso pode atingir níveis absurdos, que talvez que só um milagre extraordinário, né, da graça, né, poderia resolver, né? Então, fechando aqui esse parênteses, vamos avançando. 262. Quais são as coisas que principalmente devemos pedir a Deus? Devemos pedir principalmente, responde o catecismo, a Deus a sua glória, a nossa salvação e os meios para consegui-la, né? Esse é o primeiro. Eu até acrescentaria aqui a nossa salvação, né? A salvação dos outros, né? E os meios necessários para consegui-la. É basicamente isso. Entendeu? Bom, a questão é bem tranquila, né? Bem clara. Vamos avançar. 263. Não é também lícito pedir bens temporais? É importante, pessoal, que o catecismo responde aqui. Sim. É também lícito pedir a Deus bens temporais, sempre com a condição de que sejam conformes à sua santíssima vontade e não sejam um obstáculo à nossa salvação eterna. Muito claro, né? Muito claro isso daí. Ok? Como eu disse, né? Isso é provado na história da humanidade, na história individual, na história pessoal das pessoas. Existem coisas que nós podemos conquistar sem precisar ficar incomodando a Deus com certas petições inúteis. Entendeu?
Existe isso. Né? Você pode promover ações positivas, né, no sentido, né, da conquista de determinados elementos do ponto de vista material. Entendeu? Isso é o esforço, né? O homem precisa dessa questão do mérito, né? Trabalhar, né? Se esforçar e tal. Então não há necessidade de ficar pedindo isso. Entendeu? É por aí, tá? É por aí. Claro que existem situações, né, que você pode pedir a Deus uma ajuda, né? Se for para a sua subsistência, para o seu sustento, mas nada acessório, né? Nada além daquilo que é efetivamente necessário, né? Então, já deu para entender, né, o que a gente está querendo dizer aqui. Então, vamos avançando. 264. Se Deus sabe tudo aquilo que necessitamos, de que necessitamos, por que devemos rezar? Essa é importante também. Responde o catecismo. Embora Deus saiba tudo aquilo de que necessitamos, quer todavia que nós lhe peçamos, para reconhecermos que é Ele que dá todos os bens, para lhe testemunharmos a nossa humildade e submissão, nossa humilde submissão, e para merecermos os seus favores. Né? Então, por que devemos rezar se Deus sabe daquilo que necessitamos? Primeiro, para reconhecer que é Ele que dá todos os bens. Segundo, para lhe testemunharmos a nossa humildade e submissão e para merecermos seus favores. Para que a gente não caia no agnosticismo, depois também até no ateísmo, né, na apostasia, né, ao ponto de chegar, né, a uma concepção de Deus como os maçons, por exemplo, que é esse, né, o grande arquiteto, né, coisa que mais ou menos que eles pegaram emprestado do motor imóvel, né, daquele ser, né, imóvel lá, paradão, né, mas que controla todo o universo, que põe ordem, né, ao caos, né, que antes era o universo e tal. Esse ser impessoal. É por isso que a maçonaria ela é blasfema, ela é má, porque ela não reconhece um Deus pessoal, ela não reconhece a Santíssima Trindade, não reconhece nosso Senhor Jesus Cristo como Deus, entendeu? E coloca o homem dentro de um humanismo, né? De um humanismo muito forte, né? De um humanismo que os aparta da fonte de todas as graças, entendeu? E que leva a colocar o homem como medida, princípio e fim de todas as coisas. Né? Na questão, por exemplo, 264, né, o catecismo já explica que se Deus sabe do que necessitamos, por que devemos rezar? Para que a gente mostre nossa submissão, o reconhecimento sincero de que Ele é a fonte de todo bem, nossa submissão e mostrar, né, demonstrar nossa submissão e humildade, né, e de que nós, né, de que que Ele faz por nós é um favor, é uma graça, não é uma obrigação que Ele tem para conosco. Esse é o princípio, né, da piedade, da virtude da piedade da religião. É o princípio fundamental. Ok? Porque você vê nas seitas, por exemplo, né, o indivíduo coloca Deus como um serviçal, como um empregado. Dê-me isso, dê-me aquilo, entendeu? Olha, eu vou fazer um propósito com você e aí você vai me dar isso. Isso são bens materiais. Você não vê os caras pedindo, esses indivíduos pedindo a santificação. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça e tudo mais será dado por acréscimo. Você não vê, você vê uma inversão de valores, né? Você vê a pirâmide invertida, né? Então essa é a questão. O católico sabe disso. Pois muito bem. Então, avançando, né? Fechando aqui o parênteses, né? Vamos avançar. 265. Qual é a primeira e a melhor disposição para tornar eficazes as nossas orações? O catecismo responde assim.
A primeira e a melhor disposição para tornar eficazes as nossas orações é estar em estado de graça ou, não estando, ao menos desejar recuperar esse estado. Ou seja, sem pecado mortal ou pelo menos já contrito, né, pronto, né, para fazer a confissão nas devidas disposições. A gente vai verificar isso lá na frente com os sacramentos, o sacramento da penitência. Entendeu? E não adianta querer brincar com Deus, nosso Senhor. Não adianta que Ele conhece nosso interior. Não adianta, né, se você está contrito. Né? Então está em estado de graça, ou pelo menos, né, desejar recuperar esse estado de graça, né, isento de pecado mortal. Então, questão autoexplicativa, número 266. Que mais disposições se requerem para bem orar? Para bem orar, requerem-se especialmente o recolhimento, a humildade, a confiança, a perseverança e a resignação. Tá? Então vamos especificar isso aqui na frente. 267. O que quer dizer rezar, orar com recolhimento? Responde o catecismo. Quer dizer, pensar que estamos falando com Deus e por isso devemos orar com todo o respeito e devoção possíveis, evitando quanto possível as distrações, isto é, qualquer pensamento estranho à oração. Questão autoexplicativa, avançando. 268. Diminuem as distrações o merecimento da oração? Ou seja, quando você está muito distraído, isso afeta, né, essa eficácia desse nosso diálogo com Deus, da nossa oração? Sim, responde o catecismo. Quando nós mesmos as provocamos ou não as repelimos com diligência, ou seja, com firmeza. Se, porém, fizermos quanto podemos para estar recolhidos em Deus, então as distrações não diminuem o merecimento da nossa oração, mas até o podem aumentar. Você está orando, mas pensando em outra coisa, né? E tal, fazendo aquela coisa meio que automática, né? Meio que no piloto automático. Isso é uma oração cujo merecimento praticamente inexiste. Porque uma das condições, né, é você estar quando você está diante da autoridade, né, você se comportar, né, como tal, né, de acordo com as circunstâncias. Do ponto de vista humano, a gente vai falar com um juiz, com uma autoridade, um prefeito, presidente da República, né, um parlamentar, etc. Sempre colocamos a melhor roupa, né? E procuramos estar ali atentos, né? De uma postura respeitosa, humilde ali com aquela autoridade. Porque é assim que tem que ser. Respeitar as autoridades, nos ensina também São Pedro, né? Numa de suas cartas. Então, por que diante da majestade absoluta que é Deus nosso Senhor, né, nós não teremos essas disposições, essa postura? Isso afeta o merecimento, a eficácia da nossa oração. Então, fechando o parênteses, questão 269. Que se requer para fazermos a oração com recolhimento? Responde o catecismo. Devemos, antes da oração, afastar todas as ocasiões de distração e, durante a oração, devemos pensar que estamos na presença de Deus que nos vê e nos ouve. Questão autoexplicativa, né? Até porque dentro do comentário que foi feito na questão 268, avançando. Questão 270. Que quer dizer orar com humildade? Quer dizer recolher sinceramente a nossa indignidade, incapacidade e miséria, acompanhando a oração com a compostura do corpo. Muito importante isso aqui. Tudo dentro desse contexto da presença, de estar na presença de Deus. Estar na presença de Deus. Evidentemente, se você está num leito, né? Se você está enfermo, né? Ou dependendo da situação, né? Isso pode ser relativizado. Entretanto, se você não tem nenhum tipo de impedimento gravíssimo, a postura também é importante, né?
com relação a esse elemento essencial da oração, que é o recolhimento, né? Na presença de Deus, na presença da autoridade. Né? Questão 271. O que quer dizer orar com confiança? Quer dizer que devemos ter firme esperança de ser atendidos, se daí provier a glória de Deus e o nosso verdadeiro bem. Né? Firme consciência de ser ofendido, sabendo, né, que o atendimento dessa petição ela tem que estar relacionada diretamente com a glória de Deus, né, e o nosso verdadeiro bem. Deus é um Pai muito bondoso e sapientíssimo. Né? Questão autoexplicativa, avanço. Questão 272. Que quer dizer que não devemos... que quer dizer orar com perseverança? Né? Quer dizer que não nos devemos cansar de orar a Deus se não nos atender imediatamente, senão que devemos continuar a orar ainda com mais fervor. Tá? O Evangelho traz essa questão, né, da parábola do juiz iníquo, né, que Nosso Senhor explica. Tem aqui também a questão das crônicas, né, da nossa igreja, uma singela, né, um singelo fato, né, que aconteceu com a mãe de Santo Agostinho, né, onde ela orou a Deus pela conversão de seu filho durante 38 anos, né, até que aquela resistência, né, fosse vencida. Né. Então, orar com perseverança, né? Nosso Senhor frisa muito isso também. Então, fechando o parênteses, avançando. Questão 273. O que quer dizer orar com resignação? Essa aqui é a mais importante. Também, todas são importantes, mas essa aqui também chama atenção. A questão da resignação, né? Porque Deus sabe o que é melhor para nós. Aí o catecismo, ele aprofunda assim, com relação à questão da resignação. Quer dizer que nós devemos nos conformar com a vontade de Deus, que conhece melhor do que nós quanto nos é necessário para a nossa salvação eterna. E ainda no caso em que nossas orações não fossem atendidas. Né? Já falamos isso aqui exaustivamente. Resignação, aceitar, né? Porque Deus sabe o que é melhor para nós e não deu aquilo porque não seria bom. Então, fechando, avançando, 274. Atende Deus sempre as orações bem feitas? Sim, responde o catecismo. Deus atende sempre as orações bem feitas, mas da maneira porque Ele sabe ser mais útil para a nossa salvação eterna e nem sempre segundo a nossa vontade. Né? Sem comentários, 275. Que efeitos produz em nós a oração? Isso é importante. Responde o catecismo. A oração faz-nos reconhecer a nossa dependência em todas as coisas de Deus, Supremo Senhor. Faz-nos progredir na virtude, alcança-nos de Deus misericórdia, fortalece-nos contra as tentações, conforta-nos nas tribulações, auxilia-nos nas nossas necessidades e alcança-nos a graça da perseverança final. Oração, combustível da alma, né? O alimento da alma. Ok? Questão autoexplicativa. Vamos avançar. Parágrafo 276. Quando devemos especialmente orar? Responde o catecismo. Devemos orar especialmente nos perigos, nas tentações e no momento da morte. Além disso, devemos orar frequentemente, e é bom que o façamos pela manhã e à noite, e no princípio das ações importantes do dia. Ou seja, orar sempre, o tempo todo. Não é isso, gente?
Então vamos avançar. Questão autoexplicativa, né? Bem clara. 277. Por quem devemos orar? Devemos orar por todos, isto é, por nós mesmos, pelos nossos parentes, superiores, benfeitores, amigos e inimigos, pela conversão dos pobres pecadores. Já estamos rezando por nós também, né? Se a gente está rezando pelos pecadores, estamos rezando por nós também. E daqueles que estão fora da verdadeira igreja. E, muito importante, pelas benditas almas do purgatório. Ok? Então, pessoal, fechamos aqui essa parte introdutória referente à doutrina católica acerca da oração, né? A 14ª aula, né? Vamos adentrar aqui no capítulo 2, que vai tratar da oração dominical, né? Um en passant geral, né? Acerca da oração dominical, né? E voltando também a abordar, evidentemente, algumas questões referentes a essa parte mais geral, né? Então, no capítulo 2, nós vamos ter a oração dominical, da oração dominical em geral. E esse capítulo 2 está dividido em parágrafos, né? O parágrafo 1º vai tratar da oração dominical em geral, o parágrafo 2º da primeira petição do Pai Nosso, e assim vai, 3º, 4º, 5º, né? 6º, 7º, 8º, né? Até a 7ª petição do Pai Nosso, né? Então, pessoal, vamos nos despedindo aqui, né? Agradecendo desde já, né, a Deus, nosso Senhor, a graça de poder estar realizando este trabalho, né? Nós, servos absolutamente inúteis, né? Que merecemos o inferno, mas que por graça e misericórdia de Deus seremos salvos, né? Então essa foi a 13ª aula do projeto Fé Sem Superstição, Catecismo Maior de São Pio X, Doutrina Católica. Ok? Então vamos fazer aqui as nossas orações finais, né? Em despedida, né? E já preparando, né, o nosso próximo encontro aqui no canal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, do maligno. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. São José, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, muito bem, pessoal, né? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos, né? Até o próximo vídeo áudio, né? 14ª aula do projeto Fé Sem Superstição, Catecismo Maior de São Pio X, Doutrina Católica. Até lá! Sanctificetur nomen tuum, adveniat